O trabalho de hoje é um trabalho simples, tá? De hoje, que eu vou encaminhar já daqui a minutos aí para vocês. É um trabalho ali de pergunta e resposta, né? Para fazer uma avaliação ali, principalmente do nosso contexto. Nós não tivemos, né, muitas coisas aí, digamos, de cálculo, né? Pelo menos na parte que eu ministrei para vocês, porque não tínhamos aí tempo hábil e também não tínhamos, né, motivos para fazer dimensionamento de tubulação, uma vez isso sendo lá um exercício melhor feito pelos colegas lá da mecânica. Mas o que a gente tem agora? Semana que vem a gente começa redes, né? Que seria também uma disciplina lá do professor Silvio, mas ele ainda está, né, afastado, então a gente começaria a trabalhar com redes. Isso, né, de certo modo, vai ser vantajoso aí para nós, porque a gente consegue ter a possibilidade de fazer aí ajustes nessas duas entregas que vocês precisam, e de caso alguém não consiga entregar, né, como hoje algum colega me encaminhou mensagem, nós podemos fazer depois um trabalho aí conclusivo, digamos, né, abrangendo toda a matéria aí para quem precisar de alguma nota, alguma coisa, ao longo desses dias que a gente vai trabalhar em redes, certo? Mas para isso, eu preciso ter um parâmetro. Dentro da semana que vem, qual data seria indicada, seria possível, digamos assim, da gente fazer uma entrega? De qual, professor? Desses daí que a senhora vai dar hoje? Vou encaminhar um trabalho hoje, vou encaminhar outro amanhã de manhã. Ah, tá. Quanto, a senhora quer saber quando ficar bom para entregar esses dois? É? Isso, qual dia da semana que vem? Pois é, não sei. Não sei pelos guri aí, eu tô pelos guri, que eles decidiram pra mim tá bom. Quarta-feira, dia 8, estaria bom? Vou mostrar aqui para vocês o trabalho, para vocês não se assustem. Só um minuto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Estão enxergando a minha tela? Então, né? Ó, aqui um trabalho mais teórico, tá? Envolvendo aí conceitos do que a gente vem conversando. Como eu falei há pouco, nada, né, pelo menos nesse momento aqui, que nos remeta aí a grandes cálculos, porque não trabalhamos isso, né? Então, o trabalho seria, né, de cunho de raciocínio. Levando em conta, né, os conceitos de sistemas pneumáticos, conceitue fluido pneumático, pressão de regime, pressão de trabalho, atuadores e compressores. O que eu quero aqui? Não é uma explicação simplista, né, gente? Somos técnicos. Não, fluido pneumático, não adianta me dizer que existe óleo e ar, né? Porque esse não é o conceito que está sendo subentendido aqui. Aí a senhora quer saber na real o que é uma pressão de regime, o fluido pneumático, é isso? Sim, quero que vocês conceituem eles, né? Esses elementos aqui em acordo com o nosso sistema, né? De automação, hidráulico ou pneumático. Bom, aqui, levando em conta, né, o ar como fluido, quais as alternativas são verdadeiras? Ou seja, primeiro exercício, vocês teriam que escrever um pouquinho aqui para dar um conceito claro, coeso, né, e objetivo. Nesse aqui, marcar o que tem de verdadeiro. A respeito das regulagens, lembram que numa aula dessas a gente conversou a respeito disso, né? Em que situações nós tínhamos lá regulagens precisas, né? Condicionadas aí num parâmetro de máximo e mínimo, né? A regulagem em escalas máximas e mínimas é possível através da velocidade uniforme do sistema de ar comprimido. Isso é verdadeiro? Isso é falso? Tem que ter um conhecimento implícito e, de pronto, né, se responde aí. Devido às linhas de sistema pneumático serem pressurizadas e o ar não ser fluido, de propriedades químicas pesadas, a inclinação da tubulação não interfere no escoamento.
falamos disso também. Tivemos uma aula específica com imagens disso. E voltamos depois a falar ali na recapitulação, numa aula seguinte. Força e velocidade são escalonadas em linhas pneumáticas. As velocidades são consideradas baixas, podendo atingir 2 metros por segundo. Também falamos disso. Com base nos conhecimentos gerais de pneumática, avalie as frases abaixo e grife o incorreto. Uma expansão de contração isobárica é aquela caracterizada por manter-se pressão constante durante a variação do estado inicial ao estado final do processo. Falamos, né, a respeito de temperatura, pressão, dentro de um determinado volume. Falei para vocês que nós temos essas 3 condicionantes, né? Lá no inicinho. O que está nos remetendo aqui? Ao conceito das propriedades físicas do ar. Lá, né, o princípio de Pascal, também, que nós falamos. Citamos diversos exemplos, como, por exemplo, de um edifício, né, como que as vidraças comportavam-se, o que era necessário, né, para o equilíbrio de pressão. Citamos aí a bexiga, né, o balão, bola, enfim, citamos diversas coisas como exemplo desse propriedade física do ar, que é o que essa pergunta aqui está nos remetendo. Sempre que fala em algo bárica, está se remetendo a que tipo? Temperatura, pressão ou volume? Não vale Google, hein? Só para ninguém ficar aí perdido com um termo. É pressão, né? Pressão. Isotérmicas, a quê? Se fosse isotérmica. Temperatura, né? Isométrico, isométricas, né? Então, são conceitos. Notem que os termos não são física, e sim língua, né? Linguagem. Mas que de pronto, né, a gente pode se remeter aí às propriedades físicas e reconhecer, né, conceitos bem peculiares da física através disso. Fluido é qualquer substância capaz de escoar e de assumir o formato do recipiente que o contenha. Aqui saiu um A, é um O, né, gente? Podendo ser armazenado em reservatórios comuns à pressão normal. O que está nos remetendo aqui? Conceitos, né? Não apenas de fluido, mas, sobretudo, de reservatórios. Lembrem-se que vocês apresentaram isso como um trabalho de pesquisa. Foi, inclusive, o Alexandre e o Celso e o Matheus, o Alex, não lembro bem. O Alex, né? Fizeram juntos lá o trabalho. Mostrando, então... Isso mesmo. Isso mesmo, né? Foi o Matheus e o Diego, acho, não me lembro direito. Eu apontei lá. Foi isso, eu acho. Mas foi isso. Mas eu lembro bem que quem ficou com a parte do trabalho ali na hora da apresentação de reservatórios foi o Alexandre. Então, o Alexandre, lá na apresentação dele, né, ele comentou diversos conceitos que a gente precisava ter, né, para que nós tivéssemos êxito dentro do nosso projeto de reservatório. Então, existe, né, aqui vários conceitos nessa frase aqui, B, que a gente está levando em conta. Estamos levando em conta quando a gente fala de escoamento
estamos levando em conta o quê? Viscosidade e densidade. Por consequência, quando falamos de escoamento, né, estamos lá transformando isso em densidade de fluxo, que nada mais é a propriedade física que nos permite escoar. Bom, a questão do formato do recipiente. Sabemos, né, que os fluidos normalmente agregam-se, né, aos recipientes, mas temos alguns conceitos também a levar em conta sobre essa propriedade física, né, capaz de adequar-se, da gente conseguir adequar, né, ao meio. O que eu quero dizer com isso, dando uma dica já importante? Se eu falei que eu preciso entender viscosidade, né, densidade do meu fluido, significa, né, que para alguns serve o recipiente, para outros, não. O Celso, né, assentiu com a cabeça ali que não, e é um fato. Bom, a questão, então, dos reservatórios começa a ficar bem mais fácil, né? Porque a gente tem que ver qual reservatório adequa-se aos diversos tipos de fluido. Porque sabemos, né, que quando generalizamos fluidos de cunho hidráulico, por exemplo, quando falamos fluidos hidráulicos, é uma linguagem, né, é um termo genérico, mas existe, né, dentro desses fluidos, as graxas, os óleos, né, os que são minerais, os que não são. Então, nós temos uma gama aí. E também estamos falando dos gases. Em pneumática, sempre a gente se remete lá a oxigênio, né, a ar. Mas é só ar que é fluido? Não, né? Correto. Lá o Matheus está verificando que não. Então, nós precisamos aí ter essa visão para responder. Então, notem, gente, tá tranquilo, né? Pelo menos até aqui, não é mesmo? Tá tranquilo da gente fazer as verificações. Basta a gente ir lendo, né? E fazendo aí a montagem dos conceitos físicos que a gente tem. Número C. Através da compressibilidade do ar, permite-se velocidade uniforme e constante. Notem, numa única questão, nós temos dois conceitos, né, de propriedades físicas do ar. Temos esse conceito lá na letra A e volta ao conceito aqui na letra C. Mas, o que isso está nos remetendo? A questão da uniformidade, né, que nós vamos ter desse fluxo. Bom, a gente vai precisar verificar, né, sobre que condicionantes nós temos aí velocidades constantes e velocidades uniformes. Inclusive, né, apesar de ser uma questão simples, eu classificaria, né, tanto a letra A quanto a letra C como questões de física simples, que não precisariam aí necessariamente ser respondida por um técnico, né? Como vocês, poderia ser respondida, né, por outros alunos aí de física, né? Mas vocês têm aí uma vantagem a mais, porque vocês conhecem máquinas, sistemas, né, acoplados dentro dos nossos circuitos e o funcionamento. Quando vocês lá, que eu fiz propositalmente de vocês pesquisarem a respeito de bombas, é porque eu sabia que aquele conceito, né, de leitura, de pesquisa, né, de entender o que é, né, algo de cunho rotativo, né, por exemplo, seria necessário para responder coisas maiores aí, né, dentro da nossa experiência aqui. Bom, a letra D. Em atuadores, a presença de forças de atrito estática durante a aplicação da força desejada, agindo dentro e fora do atuador.
já vimos, né? Já falamos de atuadores desde o primeiro dia de aula, apesar, né, de não termos feito aí um apanhado específico, né, com respeito a eles, que é o que nós vamos fazer agora. Bom, mas já entendemos que os atuadores, eles podem ser elementos, né, que vão nos remeter a princípios fundamentais aí também de comportamento de ar, né, ou de outro tipo de fluido, né, que vai nos permitir nós termos aí forças aplicadas axialmente, né, que seriam lá os atuadores de cunho lineares, que foi o que a gente conversou ontem, né? E também podemos ter forças agindo, né, como atuadores aí considerados rotativos. Bom, dentro disso, a gente verifica, né, que são máquinas que são consideradas lá os braços do sistema, né? Máquinas que têm a função de fazer aquele trabalho ali de operário no sistema. Como é que a gente vai entender se existe ou não essas forças aí dentro do atuador? Existe ou não existe? Vamos lá. Quem está aí pode fazer uma suposição? Sim ou não? Gente, o que nós precisamos raciocinar antes de responder essa questão aqui, por exemplo, essa frase? Primeiro, entender o que é um atuador. Repetindo, atuador é um dispositivo no sistema que ele é o operário do sistema. Existe N coisas para trás, como filtros, como secadores, como, né, bombas. Já fizemos analogia disso. Temos lá o coração do sistema, os olhos do sistema, né? Temos lá o cérebro do sistema, e isso faz com que aconteça as coisas. Mas, para isso, precisamos lá ter o operário do sistema, o braço. Primeiro, então, este conceito, quando já iniciou falando de atuador, saber o que ele é no sistema. É isso que já comentamos agora. Bom, forças de atrito. O que são forças de atrito? Fisicamente falando, quando eu digo, né, a respeito de forças de atrito, o que eu estou me remetendo? Para ter atrito, qual é a condicionante? Já falei disso aqui em aula. Não estou lembrando, mas alguma resistência no sistema? Atrito, sinônimo, né, de resistência. Numa das nossas aulas falamos disso, né? Acho que quando estudamos lá as leis de Pascal, sobretudo, né, as leis de Pascal, que falávamos diversos modos aí da gente encontrar, né, atrito. Ou seja, é uma força gerada em oposição à força anteriormente produzida. Onde a gente vê força de atrito? Só para a gente lembrar aí, na hora de vocês responderem lá em casa o trabalho, ficar mais fácil. Na frenagem do carro. Falamos disso, né? Vamos frear o carro, existe uma força em objeção, né, que é a força de parada, e vai existir uma força de atrito. Quem é o responsável pela força de atrito? A aderência, né? Os pneus ali versus a estrada. Bom, outro momento que a gente pode ter aí força de atrito, quem lembra? Nós vimos lá também, falamos, né, mas não fizemos cálculo, dos elevadores, né, hidráulicos.
dos macacos, né, hidráulicos. Tudo isso havia uma geração de força que impulsionavam, né, e nós tínhamos depois um contraponto, né, que fazia o equilíbrio disso. Chegamos a verificar também que, com o auxílio da hidráulica, né, e o princípio lá de vasos comunicantes, nós tínhamos como dar, né, uma driblada aí nesse atrito e fazer forças pequeníssimas elevar grandes massas. Princípio do elevador e princípio do macaco hidráulico. Ou seja, algo desse tamanhinho, né, que tu põe até dentro da bolsa aí, as mulheres, eleva o carro. E nós, humanos, não conseguimos, muitas vezes, né, fazer o levante dele. Então, um conceito físico, né, de equilíbrio de forças nos permite que a gente, então, faça com que o atrito nos favoreça, né, ou para acontecer o movimento, ou para ele não acontecer de fato. Falamos também das forças de ação e reação, né, comparamos lá as leis de Newton, né, tudo isso podemos ter aqui de conceito nessa questão. Bom, durante... em atuadores, né, há a presença dessas forças de atrito estática. O que é algo estático? Parado. Parado, estático. Então, já começa vários conceitos, né? Vai acontecer isso durante a aplicação da força desejada, agindo dentro e fora do atuador. Bom, quando falamos de atuadores, vimos que basicamente ele funciona dentro do princípio do êmbolo, né? Principalmente lá os atuadores lineares. Nesse conceito aí, a gente já pode fazer uma verificação um tanto mais simples, né? Se essa questão é verdadeira ou é falsa. Bom, aqui uma questãozinha um pouquinho melhor elaborada, né? Vocês sabem que aluno, quando vê falar de norma, bem no início da questão, já acha que não vai saber, né, a questão. Sim ou não? Provável, né? É uma típica questão aí dos concurseiros aí de plantão. Começa a contar muita história, né? Que não nos diz grandes coisas, mas nos remete também a uma lembrança. Bom, a norma ISO, né, 1219, padroniza as válvulas para facilitar a montagem dos circuitos e das instalações de componentes. Essa frase aqui me interessa para mim resolver meu problema a seguir, que vocês nem sabem qual é ainda. Não necessariamente preciso dela, né? Não inicialmente, né? Não inicialmente. Mas, ok, ela está aqui, porque eu tirei lá de um livro. Desse modo, observe a imagem e, em seguida, leia a sequência de números a fim a relacioná-los às letras da imagem. Bom, eu diria, Celso, que realmente não precisamos, mas está aí disposta. O número 1, válvula direcional 4 por 2 vias, acionamento por alavanca e retorno por mola. Qual letra que nos diria aqui que nós estamos no caminho correto? C? Não sei. É A. Não sei. Não combinaram as outras coisas ainda? Como é que já estão aí respondendo? Eu vou com o próximo que dizer aí. Com o próximo? Bom, válvula direcional 3 por 2 vias, NF, né? Acionamento por ação muscular e retorno por mola. Acionamento muscular, acionamento
Sinônimo de quê? É por botão, né? Por botão. Goteira. Por botão. Válvula direcional, né, de 3 por 2 vias, acionamento por rolete, escamoteável e retorno por mola. Todo mundo é retorno por mola. Temos aí quantas de rolete? Duas. Duas. Com respeito às vias, o que que a gente lembra lá da primeira aula do curso aqui de automação que vocês tiveram comigo? Lá naquela primeira aula assistimos um vídeo, né, de bombas que mostrava simbologia, número de vias, ali onde nós tínhamos lá, né, a exaustão, né? Ó, o Celso está buscando os apontamentos. Isso aí, não precisa decorar nada, a gente só tem que saber onde guardou as coisas. O que que esses retângulos nos remetiam, gente? Os retângulos é a quantidade de posição. E as setas ali é a quantidade de vias. Correto. Com esse conceito, a gente já resolve bastante coisa. Quantas posições têm as válvulas? Todas em uníssono, no desenho, 2 posições. Aqui, no enunciado, 2 posições. É isso, Cristiano? É o Cristiano, né, que falou, não estou vendo ele. É, né? Isso. Tô certa, Cristiano? Tá, são todas as duas posições. Todas 2 posições. Por quê, gente? Repetindo. Porque nós temos aí os retângulos sempre correspondente às posições. Número de vias, as setas. Por molas, todas estão aqui. Então, lá vocês vão conseguir fazer a identificação, né? Depois aí com calma, de repente assistir lá o vídeo de novo, porque tem exatamente isso aqui lá. No videozinho aquele do YouTube, tá? Que eu mandei para vocês. Bom, eu acho que a última questão, não, tá? Tem 2 mais questões. Marque a alternativa correta aplicando o princípio de Pascal. Voltando, princípio de Pascal, já tem aqui, olha, umas 4 ou 5, umas 4, acho, com esse exercício falando sobre isso. Quem é o princípio de Pascal? Aquele, né, que nos remete aí a entender o comportamento de um fluido dentro de um recipiente. Como ele funciona? O que que há em influência da pressão, né, em acordo com esse volume de armazenamento do recipiente, é aí adequado, né, para que a gente entenda o que acontece com o fluido. Então, tá aqui. A pressão aplicada sobre um ponto qualquer de um fluido não é transmitida integralmente por todos os pontos desse fluido, mas sofre perdas ao longo do caminho por causa das forças de atrito entre as moléculas do fluido e as paredes do recipiente. É uma análise bem simples, né, de ser feita. Primeiro, ele está afirmando aí, né, que a pressão em qualquer ponto desse fluido, né, não seria transmitida.
Então, tem que analisar o quê? Se esse não aí está correto ou não está correto. E se, né, com respeito, outra palavra-chave seriam as perdas, né? Se elas acontecem, por que que elas acontecem, na verdade, né, entre moléculas e as paredes do recipiente? Então, fazer uma análise aí com tudo aquilo que a gente falou de princípio de Pascal para a gente verificar se entendemos o nosso recipiente. A pressão aplicada sobre o fluido é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido. O que que aconteceu aqui? Aqui tem duas... Ah, não. Letra C. A pressão aplicada sobre um fluido é transmitida integralmente para todos os pontos de um fluido, desde que o recipiente seja feito de material liso. Ou podemos dizer que a pressão aplicada sobre esse fluido é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido, desde que o recipiente seja feito de material com coeficiente de atrito desprezível. O que que vai acontecer? Só tem uma que vai ser a lógica aqui. Ou nenhuma, né, gente? Porque nós temos essa opção também, ó. Que barbada, hein, Celso? Quando tu riu, já achei. Tu gostou? Ah, é que eu fiz um concurso faz pouco tempo, foi fim de semana passado, tem que ter a letra E, né? Não podia facilitar só A, B, C, D para ir eliminando. Sim. Quando tu pensa que tem uma certa e tem, pode Tem não a- ter nada certo. Tá, é uma possibilidade. E aqui a última, né, sobre Pascal. Prometo que não quero mais que vocês pensem, né, esse fim de semana sobre fluido e recipiente, enfim. Analise a situação a seguir representada. Temos duas figuras aqui. Vou aumentar um pouquinho para que vocês possam... Ah, no final desfocou a imagem. Bom, temos duas figuras aqui. O que que é isso aqui? Um recipiente, né? Parecendo aí um tubo de ensaio, né, de laboratório. Bom, na ponta do recipiente nós temos um êmbolo móvel, que está representado aqui em lilás. Esse êmbolo móvel, quando se trata de êmbolo, gente, vamos lá, né, para nunca mais na vida, o Celso que já fez um concurso, tu leva isso contigo e não esquece mais. Falou de êmbolo, falou de um monte de coisa. Mas sempre se remetendo a princípio de Pascal. Ou seja, falou de êmbolo, nós temos lá envolvido força aplicada, que está bem representada aqui na figura 2. Podemos ter uma reação a essa força aplicada, que seria a força de atrito, pode ser, né? Em algumas situações. Ou simplesmente, né, a força de reação. Bom, o que mais que nós podemos dizer sobre êmbolo? Podemos dizer também que, se tratando de algum fluido, né, denominado gás, podemos ter características bem peculiares acontecendo dentro desse recipiente. Bom, o que que ele está dizendo aqui? Nós temos esse êmbolo é móvel, ele vai ser aplicado uma força. Nós temos nesse tubo, né, 2 pontos de abertura, 2 rolhas, né? Onde, apertando o êmbolo, sabe-se que nós vamos ter produção de quê? Compressão, né? Compressão, compressibilidade do ar,
uma das 3 propriedades importantes do ar que a gente viu. Tínhamos mais 2, mas para que nos interessava aqui em automação, 3. Vamos ter a compressão desse ar e, por consequência, a pressão. Que pressão, gente? Ué, a pressão que tem de ir para as paredes do tubo. Onde é que a gente vê isso? Aqui, na segunda figura, quando a força foi aplicada. O que aconteceu? Aonde, basicamente, a gente tinha só a instrução que nós tínhamos rolhas, nós passamos a ter uma força PB, né? PX, né? Mais ΔP. Quem é ΔP? Variação de pressão. Pressão inicial menos a final, ou final menos a inicial, nós vamos ter uma variação de pressão. No ponto A, a mesma coisa. Por quê? Porque já vimos nas nossas aulas, eu só não lembro quem, acho que foi o Alex até que chamou a atenção, que eu não podia encher, né, lá a bola indiscriminadamente, porque um dia ela estoura. A bexiga também, né? Eu não lembro, mas acho que foi ele que chamou a atenção disso. Eu disse sim. Foi, né? É evidente. Nós temos aí as condicionantes de quê? Para conter que isso não seja algo infinito. Tudo aqueles conceitos que o Alexandre explicou, que volta novamente, né, do reservatório. Nós temos que ter lá uma espessura de parede do recipiente que condiza, né, com aquela implicação da variação de pressão lá dentro, para que haja o equilíbrio. O que eu falei no início da aula. Por que o edifício lá, que é um arranha-céu, não quebra as vidraças? Porque a gente faz que haja o equilíbrio. A mesma coisa está acontecendo nesse tubo. Aonde é que vocês vão achar essa figura aqui com outra cara? Lá no slide que eu vou mandar para vocês, que nós tivemos uma aula lá das propriedades físicas do ar, que nós tínhamos lá vasos comunicantes com válvulas, né? Que quando abria-se a válvula, o líquido tomava conta, né, dos recipientes e ocupava o todo, o fluido, né? Quando nós fechávamos, né, isso tendia a voltar à situação inicial. E lá nós tínhamos 2 condicionantes. Nós tínhamos a condicionante do volume final ser maior do que o inicial e tínhamos a condicionante do volume inicial continuar ser, né, maior do que o final. Por quê? Por causa das propriedades de expansão e de compressão do ar. Gente, aqui é outra vasilha. Elas estão aqui numa situação de repouso e aqui mostrando o que está acontecendo, né? Quando eu aplico a força, eu já vou ter uma variação de pressão distribuída que vão tender a abrir as rolhas, a expulsar as rolhas. Expulsar as rolhas significa o mesmo que o Alex nos disse naquela aula. Rompeu a pressão admissível, né? Rompeu a parede aí da bola, né? Da bexiga, enfim. Então, tá aqui. O que está pedindo o exercício? Para explicar, com base nas propriedades físicas do ar, o conceito físico dessa ilustração aqui. Não é para pegar o vídeo aqui e falar o que eu disse, né? Claro que tem um detalhe que vocês precisam expor aqui, que vai ficar tudo legal para nós. Só coisa fácil, Viviane. Só coisa fácil. Aqui é um pensamento, né? Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa estudiosa de física, né? De filosofia, adoro. Então, penso, logo existo. Essa frase curtíssima, né, nos diz muita coisa. Ou seja, a gente não existe, né, quando a gente não tem aí um pensamento, um norte para se guiar.
E física é uma boa sugestão para todos vocês. Claro, né? Tá difícil. Opa! Sumiu tudo aqui. Gente, tá difícil o trabalho? Sim, não, por que que sim, por que que não? Tá barbada, né? Ah, Não, Matheus, não dá para tirar para barbada, não. por Vamos quê? tem que se concentrar, focar nele, que ele é... Esse não ele dá para concentrar nele, já não. não. Ele tem que se concentrar nele, tem que focar nele para responder, para fazer o trabalho legalzinho aí, pá. Mas não dá para tirar ele para barbada. Barbada é para os universitários, né? Nós a gente tá. Ai, ai, ai. Vamos fazer, mas não dá para tirar para face. Sério Não, isso que você está. não é, Matheus? Abre o áudio aí. Me Como diz protege. um conferente que eu trabalhei, tô apavorado. Apavorado? Ué, Tô contigo, Matheus, tô contigo. não, vocês estão é de brinquedo comigo, não pode ser verdade. E aí, Alexandre, pode falar aí? Vamos Tua ter que voz tá assistir as boa? aulas tudo de novo, Celso. Olha, Alexandre gasgou, hein? Ó, mas vamos ser justos. Olha aí. Eu botei o trabalho ali e lembrei vocês tudo, até das falas, porque vocês viram que eu tenho boa memória, né? Graças a Deus. Eu sei até, eu iniciei a aula, Alexandre, tu nem tinha ainda aberto a sala aí para ti, e eu já disse para eles lá na primeira questão que falava de reservatório, que tu tinhas feito um trabalho sobre reservatório. E chamasses a atenção da espessura do reservatório, o que precisava lá ter para conter determinado tipo de fluido. Foi ou não foi? Esse tipo de material, né? Exato, não fui eu que dei essa aula, foi o Alexandre. E assim sucessivamente, né? As coisas que o Alex ali apontou. Valeu, Alexandre, obrigado. Não, tô agradecendo, Alexandre. Valeu. Pois é, ele me deu ideias essa tarde, porque eu pensei, eu tenho que fazer algo com tudo que eles falaram. Porque eles vão lá no vídeo e vão dizer, e vão ver que não fui eu sozinha que disse. Eles concordaram ao longo de 17 dias, né? Não, de 12 dias, né? E ainda vai ter outro trabalho, professor? Oh. Claro, vou encaminhar outro trabalho para vocês. Esse vai ser um trabalho bem legal, porque eu vou encaminhar o trabalho. Praticamente? Hã? Isso aí não é um TCC, praticamente? Eu achei até que era um TCC. Tá mais para PCC. Barbaridade, olha. Gente, isso é muito legal de fazer. É física, olha só, imagina. Eu vou encaminhar outro trabalho para a gente falar um pouco dos conceitos de máquinas, né? Não quero retomar nada lá que o outro professor trabalhou por uma questão de que eu não sei como é que foi o enfoque, eu também não tive como lá assistir, né, as primeiras aulas, enfim. Mas aí eu vou encaminhar outro trabalho. Prometo que o outro vai ser bem legal, vocês vão gostar, vai ser fácil, que nem esse, né? Não vai ter mistério nenhum, e a gente vai estar continuando se falando aqui. Tu vai mandar a matéria para nós, Viviane? Vou. PDF? Pelo menos Vou para a mandar. gente... Eu tenho o slide aqui que já está pronto, tá? Para mandar para vocês. É demais, hein, Matheus? Quer essa matéria? Barbada ele quer essa matéria? Estou aqui com um cálculo, nada a ver. Para aí. Meninos. Ó, voltando. Aqui está a apostila, todas as leis dos gases, falando sobre isotérmica, isobárica, isométrica. Eu não falei em específico, não está no slide, no nosso roteiro, né? E não falamos aqui em específico sobre lei de Boyle, sobre lei de Gay-Lussac, né? Ou de Charles, não. Mas nós falamos
E vocês lembram, né, assistindo lá os vídeos, vocês vão ver que nós falamos do comportamento, né, térmico, temperatura, pressão, né, e volume, isométrica, que eram condicionantes aí, todas remetidas aí, pressão com temperatura, né, pressão com volume, enfim. Então, nós falamos isso de uma maneira aplicada. Mas... Viviane, essa apostila aí, tu não chegou, tu não tinha mandado, né? Não. Não. Agora vai mandar os slides e a apostila. Claro, a apostila e os slides é um brinde de formatura. Tá. É um brinde de formatura. Já vejo uma luz no final do túnel já. Né? Aí. Ó, olha aí que maravilha, vocês vejam. Tudo aqui, ó, compressores de ar, classificação, tudo que nós falamos lá, né, por uma questão de tempo, né, gente, não temos como esmiuçar. Se vocês estivessem lá estudando mecânica, vocês falariam disso, dessa disciplina em específico, lá por um mês. Eu digo com precisão porque as últimas, né, foi eu que fiz, que ministrei com os meninos. Então, assim, tem bastante coisa. Pressão de regime, pressão de trabalho, vocês têm lá em algum momento falando disso, né? A respeito da produção e distribuição de ar, a questão 5, se eu não estou enganada, né? Que tem aquelas condicionantes de como que o fluido se comporta, né? Dentro ali, com respeito à pressão e às paredes lá. Então, aqui vai mostrar a eficiência volumétrica, né? Os ciclos, tudo aqui, ó. Válvulas, que vocês já tinham visto com outro professor, os atuadores, que nós falamos aí ao longo, né? Está tudo aqui. São 181 páginas de puro conhecimento. Tá lá. Tranquilo? Tranquilo, né?